Glória a Deus. Então, hermano, temos quase 3.600 promessas na Bíblia, verá? E uma das promessas que me aferrei muito quando aceitei a Cristo foi que eu e minha casa serviremos a Cristo. Verdade ou não? Eu fui o primeiro de minha casa. Mas eu pensei, eu não quero ir ao céu solo. Verdade ou não? Como vou estar ao céu e minha família ao inferno? Verdade que sim? Então, eu encontrei esta promessa na palavra de Deus. Pero, hermano, muitas vezes miramos a promessa de Deus e pensamos que se vai cumprir automaticamente. Não, não é porque estar aqui que se vai cumprir. Temos que fazer nossa parte. Amém? Se eu não oro por minha família, se eu não predico por minha família, como se vão converter? Amém? Eu tenho que abrir minha boca e falar de Cristo a eles. Eu tenho que dobrar minhas rodillas e orar por eles. Amém, irmãos? Então, as promessas de Deus são verdadeiras. Deus não falha com nós, mas temos que cumprir nossa parte delante de Deus. Ora por tu família. Clama por eles. Quantos de nós temos tantos familiares que não conhecem a Cristo? Temos que aprender a sentir dolor por as almas perdidas, por nossos amigos. Amém, irmãos? Está na hora, irmão. Já passou da hora de cambiarmos nossa atitude, de sermos diferentes. Amém? Vamos nascer ou não vamos? Somos ou não somos? Ou somos cristianos ou não somos cristianos? Com Deus não há meia tintas, irmãos. Ou estamos com Deus ou estamos com o diabo. Amém? Vamos allá, hoje dei por título essa charla, Los propósitos de Deus, ¿aonde? En el desierto. Quem trajo sua Bíblia? Por favor, habla em sua Bíblia. Me hace falta aqui, que é? Não estou mirando, aqui está, glória a Deus. Não estou mirando nada, cara. Está tremendo isso, verdade que não? Quando nós temos 22 anos, já empieza as coisas aí não trabalhar muito bem. Deuteronômio, irmão, capítulo 2, versículo 2 a 6. Manuel dijo, pastor, eu vou pôr aí porque eu não confio muito no que estão lendo na Bíblia, glória a Jesus. E eu digo, amém. Então, acompanhem comigo o que diz a palavra de Deus. E te acordarás de todo o caminho por donde que te ha traído Jeová, tu Deus. Quem se acuerda de donde Deus te ha sacado? Algunos de nós teníamos meses solamente em um caminho de Deus. Outros têm 2 anos, 3 anos. Outros, assim como a irmã Mônica, têm uns 4 meses, glória a Deus. Era que sim? Pero outro, como eu, temos quase 30 anos em um caminho do Senhor. Pero nunca devemos olvidar de onde Deus nos ha sacado, de onde Deus nos ha traído. Amém? Lo que passa com nós muitas vezes que nos olvidamos muito fácil de onde Deus nos trajo. Amém? E isso passou com Israel. E sigue. Estes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber lo que havia, ¿dónde? Guarda esta palavra, coração. Coração para nós é uma palavra muito importante em la vida do cristiano. Amém? Coração, diga comigo. Coração. Se havias de guardar ou não sus mandamentos. E aí sigue. El que te afligiu, te hizo tener hambre e te sustentou com maná. Verá que sim? Comida que tu não conhecias, nem tus padres le haviam conhecido,
¿Para quê? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿qué pasa? Vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envelheceu sobre ti, ni el pé se te ha hinchado en estos 40 años. Hermano, entonces, todo lo que Dios hace en la vida de las personas, en especial de su pueblo, lo hace con propósito. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Todo. O bien o algunas cosas que no son tan buenas, pero todo tiene un propósito de Dios. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad que sí? Pero muitas vezes, para em nosso próprio entendimento, torcemos a palavra de Deus. Muitos agarram esta primeira parte do versículo da palavra de Deus. Ah, pastor, todo trabalha para bem. Amém? E com isso queremos fazer muitas coisas e usar esta porção da palavra de Deus. E olvidamos a segunda porção. A segunda parte da palavra de Deus. Usamos a primeira parte, todo ajuda para bem, e hacemos o que queremos fazer, esperando receber com retribuição de parte de Deus. Amém? Estão me entendendo? Pero que diz a segunda parte do versículo? Todo trabalha, todo ajuda para bem de aqueles que amam a Deus. Se tu, irmão, não ama a Deus, as coisas não vão te ajudar para bem. Se tu não ama realmente a Deus, não te vai todo ir a bem. Temos que entender isso. Podemos enganar o pastor, podemos enganar o irmão, pero nunca podemos, jamás, enganar a Deus. Já é tempo de entendermos, já é tempo de crescermos, já não somos ninhos, temos que deixar de sermos ninhos, temos que amadurecer, crescer delante de Deus. Amém? Não temos que ter a ideia de que podemos fazer todas as coisas e esperar sermos bendecidos por Deus. Estamos bem? E isso passava com o povo de Israel. Então, Deus lo hace com propósitos específicos em cada situação ou ocasião. Moisés, nessa situação, está recordando o povo de Israel sobre os 40 anos de caminho por o deserto, e às vezes lhe disse ao povo: por quê e para que tivemos que passar 40 anos no deserto? O povo de Israel, irmão, não tinha que passar. O povo de Israel não tinha que atravessar por 40 anos no deserto. Havia um caminho muito cerquita para chegar a Canaã. Mas por la desobediência, por la rebeldia, Deus lo levou por 40 anos. E muitas vezes em nossas vidas hoje, Deus nos passa por deserto por muitos anos, por causa de nossa própria rebeldia. Ojalá hoje podemos aprender da palavra de Deus, não de minha palavra, mas da palavra de Deus, para que não tenhamos que passar por 40 anos pelo deserto. Amém? Deus lo havia traído por esse caminho pelo deserto. 4 coisas são as que Moisés les menciona como plano de Deus em la vida de eles. Primeiro, para afligi-los. Segundo, para prová-los. Terceiro, para saber o que havia em seu coração e para saber se haviam de guardar ou não seus mandamentos. Então, essas 4 coisas, Deus já sabia, mas foi necessário que o povo conhecera. Ojalá hoje podamos sair de aqui e descobrir se realmente essas 4 coisas estão em nossas vidas. Amém? Em nossa vida, irmão, muitas vezes assim trabalha Deus com propósitos.
Todos atravessamos ocasiões em algum deserto em nossa vida. Alguns atravessamos por deserto de soledade. Muitas vezes nos sentimos solos, desamparados. Muitas vezes paramos e pensamos, mira, não tenho nenhum amigo. Estou solo, e principalmente nesse país. Quantas vezes uno para e mira para o lado e não há um amigo sequer. E se sente uno totalmente solo. E uno se sente num deserto. E Deus nos está permitindo passar por esse deserto de soledade, para aprender a confiar solamente nele. A Bíblia diz, maldita el hombre que confia em homem. Amém? Muitas vezes ponemos toda a nossa confiança em homem. É aí onde uno vai falhar com uno. Amém? Muitas vezes passamos por deserto de abatimento, estamos abatidos, desanimados, não queremos nada, não queremos orar, não queremos ler a palavra de Deus. Nada, cabisbarro. E assim passava Israel também, momento, deserto de escassez, não há nada, não há trabalho, não há comida. Todos passamos por desertos muitas vezes. Em minha vida, quantas vezes passei por deserto de escassez, tremendo. Minha geladeira, minha refrigerador era como cartola de mágico. Já sabe como é, verdade? A cartolota é esse, de mágico. Nada dentro, nada afuera. Não havia nada. Verdade que sim ou não? Tremendo, irmãos. Todas essas coisas. Pero Deus tem um propósito em todo isto. Uno aprende muito com essas coisas. Passamos por deserto espiritual, irmão, onde uno se sente seco, onde uno se sente que Deus já não está com uno, onde uno ora, parece que nossa oração não passa deste teto chocar, bate e regressa, não há resposta de Deus, não há conexão com o Senhor, é uma vida seca, sem ânimo, sem ganas de levantar as mãos, e caminhamos com esta sequidade espiritual por anos, e nos acostumbramos a viver assim. Amém? Pero a pergunta é, para que te entra então no deserto? Primeiro, para afligir-te. O que significa afligir-te, irmão? Humilhar-te. Deus levou a Israel ao deserto para humilhar a Israel. Amém? Para ver de que está hecho. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto para ver de que estamos hechos, irmão. Quer formar nosso caráter. Deus nos leva ao deserto, então, para quê? Para formar nosso caráter. Não é que Deus é malo. Não é que é um Deus tremendo que nos quer o mal. Se miramos no versículo, que é isso, Deus? Isso, tener hambre, pero depois, que isso? Los alimentou com cordonices. Verá que sim ou não? Sua roupa nunca envelheceu. Sus sapatos crescia conforme seus pés cresciam. Esse é nosso Deus. Mesmo em las tribulações, mesmo em la prueba, aí está Deus com nós. Deus jamais nos vai desamparar. Amém? Nos levou aí para humilhar a seu povo. Amém? Israel, el exílio, aí Isaías 48, vamos allá, temos? É aqui que que passa? É purificado, e não como a plata, te he escorrido em el horno de o quê? De aflição. Que o Senhor nos quer dizer com isto? Israel, irmão, no tempo de exílio, foi um tempo em o qual Deus planeou para purificar Israel. Não como a plata que é purificada, é refinada em o quê? Em lo fuego purificador. Pero Israel, quando estava no tempo do exílio, não há se purificado. Amém? Por esta razão, Deus teve que passar e levá-los para o deserto, para purificar. Mesmo no tempo de exílio, com todas as aflições, Israel não se purificou. Então, se Deus disse, ok,
Mesmo com tantas aflições acá no exílio, não se ha purificado meu povo, não ha entendido com suas respostas a mi mandamento, então vamos para o deserto. E isso passa em nossas vidas. As respostas que damos ao mandamento de Deus não são positivas. Não respondemos ao chamado de Deus. Por isso Deus nos leva a passar por deserto em nossas vidas. E mesmo assim, irmão, não entendemos o que Deus quer fazer com nós. Muitas vezes, miramos nossa casa toda destruída. Muitas vezes, miramos meu matrimônio todo destroçado. Meus filhos atados em las drogas, no alcoolismo. Uma esposa rebelde, um esposo rebelde. E não entendemos que estamos passando pelo deserto, que Deus me está permitindo passar por esse deserto, porque não é dado boa resposta ao chamado de Deus. Quanto tempo mais quer passar por esse deserto? 20 anos? 40 anos? Quanto tempo mais quer estar humilhado, vivendo afligido? Como Israel. Salmo 107, 19, que diz? Aí lo temos. Pero, que passou? Clamaram a Jeová em sua o quê? Angústia, e los livrou de suas aflições. Chega um ponto em nossa vida quando entendemos que estamos passando deserto de Deus nos ha levado, temos que clamar a Deus, pero não clamar solamente com nossa boca. Primeiro temos que reconhecer que é Deus que nos ha puesto nesse deserto com um propósito. Todo que Deus passa, tudo que passamos na vida tem um propósito. Verá que sim ou não? Tantos acidentes em minha vida, vocês já sabem, alguns não sabem o que é passado em minha vida. Estuve praticamente morto. Pero Deus permitiu que passara por esta enfermidade, ¿por quê? Por um propósito. Foi a forma que Deus encontrou de me levar nesse deserto, porque eu não respondia bem ao chamado de Deus. Então, Deus me permitiu passar por esse deserto. E em meio de minha aflição, como diz Salmos, eu que hice? Clamei a Deus. Amém? Quando reconheci que não era nada, quando reconheci que não era nada sem Deus, que não podia hacer nada sem Deus, eu clamei ao Senhor em meio de minha angústia. E que isso, Deus? Ele me livrou de todas mis aflições. E da mesma forma, Deus quer ser contigo. Se está passando nesta manhã, irmão, por algum tipo de deserto, hoje é seu dia. Hoje tu tens a oportunidade de clamar a Deus em meio de sua angústia. E Ele vai escutar seu clamor. Para isso estamos aqui. E eu sempre bato na mesma tecla. Nosso Deus, o Deus que tu e eu servimos, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que cambia as vidas. Amém? Ele pode cambiar nossas vidas. Não temos que viver, mano, da forma que muitas vezes estamos acostumados a viver. O Senhor não te deixará padecer mais de lo que suportas. Solo espera em Ele. Eu sofri por mais de 7 anos. Tive que esperar 7 anos para entender realmente quem era meu Deus. Pero tomei minha decisão. E a partir desse dia,
prometi a mim mesmo jamais abandonar meu Deus, passe o que passe em minha vida. É melhor que Ele me leve antes. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece meu coração. Ele sabendo que eu lo vou deixar, Ele sabendo que eu lo vou abandonar, então eu prefiro que Ele me leve antes que isso passe. Amém? E eu prefiro que Ele me leve, Senhor, me leves antes que eu te abandone tua fé. Antes que Ele abandone tua fé. Por isso, irmão, eu me entristeço muito. E eu até tenho uma ira santa, como diz por aí. Quando vejo gente rugando com Deus. Vivendo vida dupla, vida doble. Não sabe o peligro que é. Conhecer a Deus e depois abandoná-lo. Há um lugarcito especial allá no inferno para aqueles que conheceram o Senhor e lo deixaram. Amém? Segundo, Deus nos leva ao deserto para provar-te. Deus nos quer provar, irmão. O Senhor havia decidido testar a nação por meio das dificuldades em la jornada de Egito para Canaã, com a finalidade de mostrar o coração do povo por meio da resposta de seus mandamentos. Eu vou levar meu povo por este caminho para testar seu coração. Deus, muitas vezes, através dessas provas, está testando nosso coração. Ele quer que tu conosca realmente. Muitas vezes, por la boca, decimos que amamos a Deus. É fácil dizer, amamos ao Senhor. Pero nosso coração, como está? Verá? 1 Pedro 1:6, que diz? Em lo qual vosotros os alegrais, aunque agora, por um pouco de tempo, se é necessário, tengáis que ser o quê? Afligidos em diversas provas. Tenemos por agora que ser afligidos em diversas provas. Tempo é necessário, mano, para o nosso próprio bem. Se somos afligidos, se passamos por provas a horas, seguimos assim, imagina se todo sai bem para nós outros. Como vamos viver? Se sofrendo, se temos provas, não queremos nada com Deus todavia. Nos hace difícil servir a Deus. Ponemos tanto obstáculo para servir a Deus. Imagina se Deus deixa a coisa correr conforme nossa vontade. Para isso Deus te ha metido em esse deserto, para provar-te. Muitos em primeiro problema, irmão, que enfrentam, começam a renegar a Deus. Qualquer cosita que passe em nossa vida, empieza a chorar, a reclamar, a renegar ao Senhor. Dizem que Deus não os ama mais, que não é um Deus misericordioso. Outros echam a culpa ao pastor, aos irmãos. Qualquer coisa. Amém? Já é tempo de deixar estas coisas, irmão. Deus nos ama. Mas não é porque nos ama, nos vai deixar a ser todo. Não é porque nos ama, vai estar todo o tempo passando a mão em nossa cabecita, irmão. Amém? Ele nos ama, nos quer poner no caminho correto. Você como padre, deixa perguntar-te. Se mira que tu filho não está caminhando bem, solo porque lo ama, lo vai deixar aí? Dígame. Verá que sim, Vicente? Não, o que lo vai fazer? Ponerlo na linha, verá? E muitas vezes temos que ser um pouquinho mais firme. Temos que falar um pouquinho mais duro com eles. E às vezes no extremo temos que dar umas buenas nargadas. Verá que sim ou não?
Assim é Deus com nós. E Ele hace isso porque nos ama. Amém? Pero quando hace isso com nós, já não nos enojamos. Ai, já não vou à igreja porque o pastor está enojado. Amém? Já não hablo isso porque não. Não, irmão. Já temos que crescer. Deja de isto. Temos que crescer, sermos maduros. Eu não vou à igreja porque o irmão não mirou para mim. Não sorriu para mim. Aqui estamos para crescer. Imagina se estivermos no tempo de Jesus. Jesus falava duro. Jesus falava o que tinha que falar. A ponto de falar a seus discípulos. Se não estou a gosto do que eu estou falando, vai-se também a vocês. Aqui estamos para aprender, para escutar o que Deus quer, porque nos ama e quer que crescamos. E às vezes tem que dar umas buenas lagadas, irmão, porque nos portamos como os ninhos, queremos justificar nossa frieza, nossa empatia pelas coisas de Deus, nossa indiferença pelas palavras de Deus. Amém? E aqui todos para ajudarmos a crescermos em Cristo Jesus. Por isso, meu sono, eu amo como ver a pessoa como o irmão Fernando, que tem hambre de Deus, que ha aprendido a amar a Deus. Como Vicente e irmã Dolores, que estão allá, que se emocionam em aprender de Deus. Amém? Que se esforçam para melhorar seu caminhar com Cristo. Pero eles estão seguros que não só vão escutar buenas coisas, um pastor calmo, já me conhece, verá assim, quando temos que dar lagada, vamos dar lagadas, mas é para o bem, é para o crescimento, para que sejamos obreiros aprovados por Deus. Amém? Glória a Jesus. Ignoram que Deus los ha levado ao deserto com um propósito especial para suas vidas. Deus tem um propósito especial para nós, ok? Para cada um de nós. Deus te ama, irmão, de uma forma especial. Deus não hace acepção de persona. Ponga isso em seu coração. Toma como uma oportunidade para se acercar a Deus, em vez de estar enojado por qualquer cosita. É tempo. Aprenda a amar ao Senhor. Amém? A igreja em Filadélfia, mano, não era uma igreja grande, mas era uma igreja buena. Talvez nós outros não sejamos uma igreja grande, mas temos que ser uma igreja buena. Estamos comigo? Não era uma igreja poderosa, mas era uma igreja fiel. Talvez não sejamos uma igreja poderosa, mas temos que ser uma igreja fiel. Qual é a igreja fiel? É a igreja que quando o pastor não está, todo se vai. Amém? É a igreja que quando tem um feriado largo, todo se vai para o lago. Não, irmão. Fiel a Cristo. Somos fiel a quem? A Cristo Jesus. Foi Deus que morreu por ti e por mim. Foi Deus que entregou sua vida na cruz do Calvário. A sangre dele que nos lavou. Não foi sangre de homem. Amém? Esta é a igreja fiel. Foi Ele que pagou por sua vida. Isso temos que entender. Pode ser que não sejamos uma igreja tão poderosa, mas temos que ser fiel a Cristo. Seja fiel a seu Senhor, irmão. Seja fiel àquele que deu a vida por ti. Podemos ser. E o Senhor não nos vai repreender por ter pouca força, senão por ter pouco amor. Amém? Aprenda a amar mais a Deus. Aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. Aprenda a amar a Deus com toda a sua força, irmão. Com toda a tua alma. Isto sim o Senhor te vai repreender. O Senhor te vai repreender por ter pouca fé. Se não tem fé, pida a Deus fé. E Deus te lo dará. O Senhor te vai repreender por ter pouco zelo.
Uma coisa que a igreja de hoje tem que aprender a ter é zelo por la casa de Deus. Ponga isso em tu coração. Zelo por las coisas de Deus. Nos falta ter zelo, irmão, por la casa de Deus. Tenha zelo por las coisas de Deus. Se venimos aqui, venimos com o coração 100% para adorar a Deus. 100% para adorar a Deus. Todo lo demás se queda aí afuera. Amém? Pode estar prendido em fogo o mundo aí afuera. Pero aqui dentro não. O único fogo que prende aqui, qual é? É o fogo do Espírito Santo. Amém? Zelo por las coisas de Deus. Esto sim, o Senhor nos vai repreender, se não há zelo em sua casa. Eu aprendi isso com o mesmo Maestro Jesus Cristo, quando entrou em Jerusalém. Quando todo esperava que fora lá, Fortaleza Antônia para destroçar os romanos, quitar a Pilatos, tomar su reino de las manos de los romanos. Jesus surpreendeu a todos indo aonde? Aonde foi Jesus? Ao templo, a la casa de su padre, a limpiar de los cambistas. Amém? A quitar todos, porque tinha zelo por la casa de Deus. Esto temos que ter, zelo hoje por la casa de Deus. Quando entrar por essa porta, meu amado, entra com zelo. Venga disposto a adorar a Deus. Que nada te impida de adorar a Deus. Que seu irmão que está a seu lado não te impida de adorar a Deus. Amém? Esto sim Deus te vai cobrar. Esto sim Deus te vai repreender. Pouca consagração também Deus te vai repreender. Amém, meus queridos?